Glórias a Deus. Glórias a Deus. Boa noite, queridos. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Cris. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu fui incumbida pelo nosso pastor de trazer uma palavra nessa noite para compartilhar com vocês. Uma palavra que ministrou muito ao meu coração nessa semana. Na verdade, tem ministrado muito no meu coração esse ano. Essa tem sido uma palavra que tem me movido de lugar. E geralmente conosco, que somos pastores, é assim. Deus fala primeiro com a gente, né? E Deus direciona o momento da gente trazer a igreja. E hoje eu queria compartilhar com você uma palavra que tem como título: foque na promessa e não se distraia. Fala para a pessoa que está do seu lado: foque na promessa e não se distraia. Quantas vezes a gente já se distraiu com alguma coisa, não é mesmo? Queria convidar você a pensar em alguma coisa que você, em algum momento da sua vida, que você se distraiu com algo e não deu bom. Por exemplo, eu quando era criança, uma vez eu estava andando, eu era bem distraída. Eu estava andando de bicicleta e fui atropelada. Eu me lembro que eu fui assim para o meio da rua, fui atropelada. Outra vez, me lembro, criança ainda, eu estava andando de bicicleta e caí numa vala. Caí com tudo, assim. Eu saí toda aquela época que as valas, o esgoto ia, né, para aquelas valas, meu Deus do céu. Caí dentro de uma vala, me lembro. Me lembro de uma vez que eu esqueci a chave num banco de uma pracinha. E eu fiquei desesperada quando eu cheguei em casa. Meu Deus, esqueci a chave de casa. Então, talvez eu teria um monte de histórias aqui para contar para você de distrações, né? Especialmente da infância e da adolescência. Eu me lembro que o pastor teve algumas vezes que ele falava assim para mim: amor, deixa a chave aqui nesse lugar. Quantas vezes eu perdi a chave? A chave, várias coisas. Por quê? Porque vivia distraída. Mas chegou alguns momentos da minha vida que eu comecei a perceber que as minhas distrações podiam começar a ficar perigosas, né? Como, por exemplo, perder uma chave de um carro. É uma coisa cara para poder comprar outra, ter que repor. Às vezes está distraído no casamento, está distraído nos relacionamentos, está distraído lá no trabalho, toda hora no celular. Está distraído na igreja, pensando o que vai fazer na segunda-feira. Gente, a distração desequilibrada, ela pode virar um problema na nossa vida. Então, queria falar com você sobre isso nessa noite. Creio que Deus quer chamar a nossa atenção sobre talvez o quanto nós estamos distraídos com algumas coisas na nossa vida e não estamos percebendo algumas coisas que Deus está fazendo. Então, eu quero ler alguns textos da Bíblia com você. Especificamente 7 textos da Bíblia que estão em livros da Bíblia diferentes. Acompanha aí comigo. Creio que nós vamos pôr aqui atrás no Data Show. Vamos pôr aqui atrás para quem não trouxe Bíblia também acompanhar. Hebreus 10, 23 fala assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque Ele é fiel no que prometeu. Hebreus 12, 2: tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e no mais todas estas coisas vos serão acrescentadas. 2 Coríntios 4,18 diz: assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Isaías 26, 3 diz assim: tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti eles confiam. Romanos 12, 2: alegrai-vos, pois, na esperança e sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração. Todos esses versículos aqui têm uma coisa em comum: olhar para o Senhor, olhar para a eternidade, permanecer firme, né? Traduzindo todos eles para uma mesma linguagem, eles levam para um lado assim, que nos mostra que a gente deve dar foco.
Foco naquilo que a gente está fazendo. Foco nas coisas eternas. Foco na eternidade. Foco naquilo que Deus está fazendo. Foco na hora de ter esperança. Porque muitas vezes a gente está passando por umas tempestades na nossa vida e a gente perde o foco. A gente se distrai. E nós paramos de olhar para as promessas de Deus. Nós vivemos num tempo onde as distrações estão aí, né? Eu até fui pegar meu celular, mas perdi meu celular. Ó, tá vendo? Distração, perdi meu celular. Acho que a minha filha pegou, uma das minhas filhas. Mas quantas vezes a gente se distrai com o celular na mão, né? A gente vai lá, vou lá fazer uma coisa, de repente, peraí, vou dar uma olhadinha no celular, e você vai lá e olha o celular e gasta mais tempo do que deveria, e você vai fazer uma outra coisa. Eu não sei se os homens são assim, mas nós mulheres fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente está fazendo a comida, a gente está com roupa na máquina lavando, a gente tem roupa estendendo, né? A gente está de olho nas crianças, a gente manda as crianças fazer os deveres e tantas funções. Eu acho que o homem não é tão multitarefa assim. Mas quantas vezes a gente se distrai com tudo ao nosso redor? Sabe, a palavra de Deus, ela diz que nós precisamos manter os nossos olhos fitos no Senhor. Porque muitas coisas vão tentar roubar a nossa fé. Ou seja, a palavra de Deus diz, mantenha os seus olhos focados no Senhor. Porque muitas dessas coisas vão tentar roubar a sua fé. Mas Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo em meio às correrias, às distrações, às dificuldades. Tudo aquilo que Deus prometeu para nós continua intacto. Ainda que o tempo mude, que as estações mudem, que as coisas mudem, que a gente mude, Deus continua o mesmo. C.S. Lewis disse assim, a fé é a arte de se agarrar as coisas que na sua razão aceitou, apesar das suas emoções estarem mudando. A fé é a arte de você se agarrar naquilo que na sua razão você já decidiu. Ou seja, não tem momentos da nossa vida que a gente decide algumas coisas? Não, eu quero, por exemplo, eu quero fazer uma dieta, eu quero emagrecer, eu quero ser mais saudável, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um funcionário melhor, eu quero ser um patrão melhor. Mas quando você está ali no meio da tempestade, da dificuldade, no dia mau, como diz a Bíblia, você começa a esquecer aquelas promessas que você fez, você começa a se estressar, talvez com algumas coisas, a desanimar. Mas o que é a fé? A fé é se agarrar naquilo que nós... Tem uma frase que define melhor isso. Não negocie no escuro aquilo que você já decidiu na luz. Tem momentos de luz que nós tomamos algumas decisões, mas quando nós estamos no escuro, na dificuldade, a gente esquece das promessas. A gente esquece daquilo que Deus nos prometeu. Talvez você esteja vivendo um momento de uma crise financeira, de um momento financeiro difícil, de uma preocupação excessiva com a sua vida, e as circunstâncias te dizem, olha os boletos para pagar. Olha as dificuldades batendo na porta, vai faltar dinheiro esse mês. Olha, você não vendeu o suficiente, você não foi bom o suficiente esse mês, não se organizou bem o suficiente, está faltando dinheiro. Talvez é isso que as situações, as circunstâncias estão gritando. E a consequência disso é você perder sua fé, desanimar. Pensar, eu acho que eu nem vou mais na igreja, acho que Deus não vai fazer nada por mim, eu estava dizimando de vez em quando, agora nem vou mais dizimar. Você começa a esfriar, mas a promessa nos lembra que um dia, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele multiplicou azeite de uma viúva. Ou seja, se está faltando dinheiro na tua casa, se você está com problema na sua área financeira, lá na sua casa, lembre-se, um dia, o nosso Deus, Ele multiplicou o azeite na casa de uma viúva que estava endividada. Ela só precisou juntar as vasilhas e colocar o pouco que ela tinha, e Deus multiplicou. E a Bíblia diz que não faltou mais para aquela mulher. Então, se está faltando, é hora de você olhar para as promessas e não se distrair com o momento difícil que você está passando. Talvez seus relacionamentos, seu casamento, dificuldades no seu meio, aonde você está. Talvez você anda frio, abalado. Talvez você anda triste, desanimado, sentimento de fracasso. Quantos de nós já nos sentimos fracassados em algum momento da nossa vida?
Sabe, talvez a gente olha hoje para a nossa vida, talvez você está aí pensando assim, nossa, eu não sei mais o que fazer para mudar essa situação. Talvez você tenha pensado em desistir de algumas áreas da tua vida. Mas as promessas de Deus, ela nos lembra que nada é difícil para o Senhor. Jeremias 32, 27 diz assim, haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Tudo aquilo que é difícil para mim e para você não é difícil para o Senhor. Tudo aquilo que está fora daquilo que é possível para mim e para você não está fora do possível para Deus. É aí que o milagre acontece. É aí que os milagres nascem. É na hora do nosso impossível. Talvez você está esperando por algo que está demorando. Um emprego melhor, uma promoção, uma cura, um propósito. Algo que Deus te deu no momento de luz. Mas agora, enquanto você está em trevas aí, passando por um momento difícil, talvez você pense, olha, nada mudou, já faz tanto tempo que Deus prometeu, já faz tanto tempo que Deus falou, essa espera está difícil esperar o meu marido mudar, está difícil esperar o meu cônjuge mudar, está difícil esperar meus filhos mudarem, está difícil das portas se abrirem, está difícil desse negócio fechar, está difícil das coisas acontecerem, e essa espera talvez tenha cansado você. Mas a promessa, que é a palavra de Deus, e lá em Isaías 40, 31 diz, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor renovam. Então, se você está cansado, é hora de você renovar suas forças no Senhor. Existe algo também que tem acontecido muito no nosso tempo, que é a comparação. E deixa eu dizer para você, a comparação, ela rouba a nossa fé. Quando nós nos comparamos com os outros, com a prosperidade do outro, com a felicidade do outro, com a casa do outro, com o carro do outro, com o salário, com o outro, com aquilo que o outro tem e você não tem, isso tem o poder de roubar a sua fé, de te desanimar. Sabe, não deixe a comparação roubar de você aquilo que Deus te deu, a sua autenticidade, a sua identidade em Cristo, aquilo que você existe para cumprir um propósito. Você está nessa terra para cumprir um propósito e você não pode ser ninguém além de você, além daquilo que Deus fez você para ser. E a promessa diante da comparação é Eclesiastes 3:1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado. O céu, ele tem um relógio para mim e para você. O céu, ele tem um relógio, queridos. As coisas não vão acontecer na hora que a gente quer. Infelizmente ou felizmente, o nosso Deus, ele sabe todas as coisas. Sabe, tem tantas coisas que a gente queria para ontem, não é mesmo? Mas o relógio de Deus, ele não adianta, ele não atrasa. O relógio de Deus é no tempo certo. Minha avó dizia uma frase: Deus tarda, mas não falha. Ela estava errada, porque Deus não tarda e não falha. Sabe, se as coisas não estão acontecendo na sua vida ainda, é porque não é o tempo certo. Deus está te capacitando. Sabe, focar nos outros é distração, mas focar em Deus é direção. Toda vez que você olha demasiadamente para os outros, você vai viver distraído. Você vai tentar pegar do outro aquilo que você não tem e colocar em você. Por isso que tem pessoas que querem parecer com outras, às vezes até mudam o jeito de falar, mudam de lugar porque os outros estão fazendo, muda de trabalho, muda de cidade, muda de tudo, às vezes muda de esposa, muda de marido, porque quer ser algo que não é. Uma ansiedade toma conta da pessoa. Então, não foque nisso, não foque na comparação, mas foque na direção de Deus sobre a tua vida. E lá no Hebreus, que a gente leu, no 10:23, ali, aquela carta aos Hebreus, ela foi escrita num tempo onde os cristãos, o autor que escreveu aquela carta, tudo que eu pesquisei, tudo que eu já estudei, eu até achei que era o apóstolo Paulo que tinha escrito a carta aos Hebreus, mas não tem confirmação ao certo que foi ele. Então, a Bíblia diz que o autor que escreve essa carta aos Hebreus, essa carta é escrita debaixo de um cenário de dificuldade, de perseguição. Sabe, aqueles cristãos, eles estavam desanimados.
Quantas vezes eu e você ficamos desanimados com algumas dificuldades na nossa vida? Quantas vezes eu e você olhamos ao nosso redor e ao nosso redor as circunstâncias vêm para nos desanimar? Mas tudo isso é distração. Tudo isso é distração. Por isso que o autor nos encoraja, né? Ali dizendo, retenhamos firme a confissão da esperança, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel para fazer aquilo que Ele prometeu. Sabe, essa mesma mensagem de posicionamento, de permanecer, de confiar, de olhar para Jesus, de olhar para as promessas de Deus, é uma promessa que não vem só no Novo Testamento, mas vem muito antes, lá com o pai da fé, Abraão. Sabe, Deus, Ele fez promessas a Abraão, e também fez promessas para mim e para você, e desse mesmo modo, Ele espera que eu e você confiamos nele, mesmo quando as coisas pareçam contrárias. Quando Deus promete algo para você, você precisa continuar confiando e crendo, ainda que você olhe e fale, nossa, tudo parece que está caminhando ao contrário daquilo que Deus prometeu. Confie, permaneça. Então, eu ressaltei 3 pontos dentro dessa palavra. E o primeiro é, a promessa é o que sustenta a jornada. É a promessa que sustenta a nossa jornada. Se Deus te prometeu algo, pense, tem algo que Deus te prometeu? Se Deus te prometeu algo, se agarre a essa promessa. Talvez você diga, não, pastora, ninguém nunca falou comigo, profetizou sobre a minha vida, eu nunca senti nada no meu coração. Então eu quero dizer para você, aqui dentro tem várias promessas para a sua vida. Dentro da Bíblia tem várias promessas para você. Então se agarre nessas promessas, porque essas promessas que estão aqui é que vão te sustentar no dia difícil. É essas promessas que estão aqui que vão continuar firmando os teus pés para que você continue sem ser abalado. Então, Abraão, como eu falei, ele recebeu uma promessa, né? E ele recebeu uma promessa que ele seria pai de uma grande nação. Sendo que a esposa dele, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E a Bíblia diz que esse homem, ele já era velho. Ele já era velho quando ele recebe essa promessa. Ele era tão velho que a esposa dele riu quando ouviu o anjo entregando a promessa. Talvez tenha algumas promessas que Deus te deu, já faz tempo. E você pensa, nossa, já faz tempo que Deus me deu essa promessa, eu acho que eu já estou velho, acho que nem vai acontecer mais. Deixa eu dizer para você, o mesmo Deus que prometeu para você, Ele continua sendo o mesmo Deus hoje. E não importa se passou 5, 10, 15, 20 anos, Ele continua sendo Deus. E as promessas dEle continuam de pé sobre a minha e sobre a tua vida. Chega um momento lá em Gênesis 15, depois de alguns anos, né, que Deus prometeu, Deus, ele chama Abraão. Ele chama Abraão e fala assim, Abraão, olha as estrelas dos céus. Vê se você pode contar as estrelas. Pois é, olha, assim como as estrelas do céu, assim será a tua descendência. Já pensou? Deus falar isso para um homem que não podia ter, que a esposa não podia ter filhos? Olha que Deus de visão. Olha que Deus grandioso. Olha que Deus maravilhoso. Quantas vezes a gente olha para os nossos recursos, para a nossa vida, para a nossa cidade, ao nosso redor e pensa, Deus, como que eu vou prosperar aqui? Como que as coisas vão acontecer aqui comigo? Deus, esse lugar é tão pequeno, as pessoas que eu ando são tão simples, eu nem sento em mesas tão importantes. Queridos, Deus, Ele é um Deus poderoso, Ele tem endereço certo para a bênção, Ele sabe o que Ele tem com os escolhidos. E Abraão, ele focou na promessa de Deus. Quando Deus fala com ele, a Bíblia diz que ele focou na promessa de Deus e não na esterilidade da esposa dele, a Sara. E quando ele fez isso, ele foi chamado amigo de Deus. Abraão tem 2 títulos na Bíblia, pai da fé e amigo de Deus. Olha isso, não é para qualquer um. Porém, em algum momento, Abraão parou, né, de olhar para a promessa e ele olhou para as circunstâncias. Porque, em dado momento, Abraão, ele aceita a proposta da sua esposa, porque já fazia muito tempo que Deus tinha dado a promessa do filho. A esposa entrega a serva para ele se deitar com a serva, porque naquela época essa cultura, né, era aceitável. E ele tem um filho com a serva. Então Abraão, ele tira os olhos da promessa.
E ele coloca nas circunstâncias. Porque ele podia ter dito, não vou deitar com a serva. Deus prometeu que ia nos dar um filho aqui, ó. E Abraão, então, ele gera Ismael. Quantas vezes nós paramos de olhar para as promessas de Deus, para o Isaac que Deus tem, o filho da promessa, e a gente faz do nosso jeito, e a gente muda as coisas do nosso jeito, e a gente trabalha e faz para que as coisas aconteçam do nosso jeito, mas Deus não prometeu que ia ser um Ismael, Deus prometeu um Isaac. Cuidado para não gerar Ismaéis, porque os Ismaéis, eles vêm fora do tempo de Deus. E quando eles vêm fora do tempo de Deus, eles trazem consequência. A promessa de Deus para minha e para a sua vida não precisa da nossa ajuda. Fala para a pessoa do seu lado. A promessa que Deus tem para a sua vida não precisa da sua ajuda. Só precisa da sua fé. É isso aí. As promessas que Deus tem para mim e para a sua vida, a gente não precisa dar um jeitinho brasileiro. A gente não precisa fazer alguma coisa, não precisa ficar ansioso. As promessas que Deus tem para nós, Ele mesmo vai fazer acontecer. Ele mesmo vai fazer todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Ele mesmo vai abrir a porta. Ele mesmo vai tirar você da prisão. Talvez uma prisão emocional. Ele mesmo vai te capacitar se você não se acha capacitado. Ele mesmo vai te erguer e te colocar num lugar de destaque. Talvez Ele mesmo vai fazer você prosperar para que as pessoas te ouçam. Ele mesmo vai fazer. Segundo ponto, a distração é o maior inimigo da promessa. O primeiro é que a promessa é que nos sustenta na jornada. Mas o segundo é, a distração é o maior inimigo da promessa. Queridos, se nós vivermos distraídos, nós vamos perder as promessas de Deus para a nossa vida. Mateus 14, 29 é a passagem que fala quando Pedro andou sobre as águas. Quem conhece a passagem bíblica sabe, né, que em certo momento os discípulos estavam no barco e começou uma tempestade muito forte e eles começaram a ficar desesperados. De repente eles veem Jesus vindo sobre as águas e Pedro, que era um discípulo ousado, ele fala: Senhor, se é tu, me chama para ir até você. E Jesus diz: vem Pedro, vem. E Pedro começa a ir até Jesus. Só que enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. De repente ele se distraiu e ele começou a olhar para o lado. E quando ele começou a olhar para o lado, o que ele viu? Oh meu Deus, estou andando sobre as águas. Quem que anda sobre as águas? Ele começou a ver o mar revolto e os ventos. Deixa eu dizer para você, enquanto você olhar para Jesus, as promessas estão garantidas, a provisão está garantida, o sucesso está garantido, o descanso está garantido, a paz está garantida, a fé está garantida. Mas a partir do momento que você tirar os seus olhos de Jesus e começar a olhar para as tempestades, queridos, você vai começar a afundar. Sabe, o problema não foi o vento que estava ali, porque o vento sempre existiu, as ondas fortes sempre existiram. O problema foi quando Pedro parou de olhar para Jesus. Deixa eu dizer para você, as dificuldades na sua vida sempre existiram. As lutas sempre existiram, não é mesmo? A coisa ruim sempre existiu, o desafio sempre existiu. As pessoas difíceis, os gigantes que você teve que enfrentar sempre existiram. Mas por que talvez tem momentos na nossa vida que tudo isso parece que rouba a nossa fé, parece que nos suga? É o momento que a gente para de olhar para Jesus. Então, se você tem andado assim, saiba que talvez os seus olhos não estão tanto em Jesus quanto deveriam estar. 3. A promessa tem tempo determinado. Abacuque 2:3 diz assim: a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espere-o, porque certamente virá. Não tardará. O relógio de Deus não adianta e não tarda. Ele tem um tempo certo para acontecer.
Enquanto esperamos em Deus, Deus nos prepara. Enquanto parece que está demorando, Ele está moldando o seu caráter, moldando o meu caráter. Está demorando, está difícil, meu Deus, faz tanto tempo que o Senhor prometeu, faz tanto tempo que eu oro por isso. Deus está moldando o seu caráter, sabe por quê? Para que você seja capaz de suportar o peso da promessa. Porque a promessa vem com peso. A promessa vem com peso. Deus, eu quero uma promoção na minha empresa. Você acha que nesse lugar de promoção não vai ter mais peso? Não vai ter mais responsabilidade? Não vai exigir mais de você? Deus está te preparando. Deus, eu quero ser uma mãe melhor. Eu quero ter mais paciência com os meus filhos. Eu quero ser uma mãe mais paciente. Deus vai fazer o quê? Vai derramar paciência sobre a minha cabeça ou vai me dar a oportunidade de exercer a paciência? Em casa, no trabalho, onde eu estou. Senhor, eu quero ser uma pessoa mais amorosa com as pessoas. O que Deus vai fazer? Vai derramar amor? Ou Ele vai te dar oportunidades para amar? Então nós precisamos saber que a promessa tem um tempo. E que tudo que nós estamos passando está desenvolvendo a nossa musculatura espiritual. Para que a gente seja capaz de suportar as promessas de Deus. Porque eu quero dizer para você, a promessa de Deus, ela não é para gente fraca. A promessa de Deus não é para aqueles que o vento bate e leva. Não é para aqueles que ora querem o Senhor e ora não querem. Sabe, recentemente eu fiz um post no meu Instagram. Para quem me acompanha lá, deve ter visto. Que eu compartilhei meu testemunho de 20 anos atrás, quando eu me converti. Me converti a primeira pessoa. Eu fui a primeira pessoa da família a me converter. Eu tinha 16 anos quando eu me converti. Gente, meu Deus, eu passei por todo tipo de provação nessa época. Na família, com amigos. Mas hoje eu olho e falo, Jesus, glórias a Ti que eu queimei as pontes que me faziam olhar para trás. Sabe, às vezes a gente quer Jesus, mas a gente deixa as pontes. Ah, se eu não gostar, eu volto. Ah, se não tiver do meu jeito, eu volto. Ah, se Deus não fizer como eu pedi, eu volto. Não, nós precisamos queimar as pontes, porque não tem mais volta. Com Jesus é para frente. Com Jesus é rumo à promessa. Sabe, não só as promessas aqui, a Bíblia diz que Deus Ele tem vida e vida em abundância para nós aqui nessa terra, mas existe uma eternidade, que é algo muito maior e muito melhor, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que Deus tem preparado para os seus filhos. Então nós precisamos olhar para o Senhor. Sabe, nos nossos dias as distrações, elas são sutis. Muitas vezes a gente quer resultado imediato, sucesso instantâneos, promessas cumpridas em 24 horas. Hoje eu orei, amanhã eu já estou esperando Deus fazer cumprir. Mas existe um tempo. O reino de Deus, ele não funciona como um aplicativo no celular, né? O iFood que a gente pede lá, o Uber, tão rápido. Não funciona assim. O projeto de Deus para a nossa vida exige um processo e não um clique. O projeto de Deus para a nossa vida exige um processo. E se eu e você não estivermos não formos capazes de suportar esse processo, não tem bênção. Sabe, a promessa é como uma gestação. A gestação, o bebê está ali, pequenininho, né? Uma sementinha está ali. A mãe, ela vai nutrir esse bebê por 9 meses, até que ele nasça. Até que ele venha. Enquanto ele está ali na barriga, ele é uma promessa. Ele é uma promessa, ele é um pequeno fruto ali sendo gerado. A mãe tem a capacidade de abortar esse bebê? Sim ou não? Uma mãe tem a capacidade, a escolha de abortar o bebê que está na barriga dela? Sim ou não? Sim. Quantas abortam seus bebês? Eu e você. Deus coloca promessas dentro de nós. Eu e você temos a capacidade de abortar as promessas que Deus nos deu. Com as nossas escolhas. Ou com a nossa falta de posicionamento. Deus colocou promessas dentro de você. E se você não focar naquilo que Ele tem para você, vai ter renúncia. Vai ter choro. Vai ter lágrima. Porque para que essas promessas se cumpram, não basta ser só você, pela tua força de vontade. Vai precisar de joelho no chão. Vai precisar de submissão. Vai precisar de dizer, Deus, eu não consigo sozinho, porque aquilo que Deus deu para você gerar, as promessas que Deus deu para você gerar, é grande demais para a sua estrutura. Então, é
totalmente dependente de Deus. É uma parceria de dois, você e Deus. Então você vai precisar se dispor a olhar para o Senhor, a pagar o preço e a amá-lo mais que todas as coisas. E quebrar todas as pontes que você tem com a dúvida, com o medo, com a falta de fé, com a preguiça. O diabo, ele não consegue te destruir, mas ele vai tentar te distrair. O diabo, ele não consegue te destruir sem que Deus permita, mas ele vai tentar te distrair. Porque se você estiver distraído, você não vai conseguir gerar as promessas de Deus. Você vai estar sempre distraído com alguma coisa. Ou é chateado com alguém, ou é reclamando o tempo todo, ou é insatisfeito. Sabe aquela pessoa que nada tá bom, nunca tá bom, tá sempre chorando, tá sempre reclamando. Ai, nada tá bom. E aí, tem alguma coisa boa para contar? Não, só tem coisa ruim. Distração. Distração, tá sempre distraído. O inimigo ele não consegue matar a pessoa, não consegue destruir, porque Deus não deixa. Mas ele vai distrair. E ela vai, muitas vezes, correr atrás de coisas desse mundo. Às vezes a sua distração pode ser o seu trabalho. Trabalhar é bom? É bom. Trabalhar é de Deus? É de Deus. Mas trabalhar demais pode ser destrutivo. Cuidar de você é bom? É bom. Cuidar do seu corpo é bom? É bom. É bênção? É bênção. Mas demais pode focar as coisas só em você. Amar os filhos é bom? É bom. Cuidar deles é maravilhoso? É maravilhoso. Deus quer isso. Mas é só os filhos, é um problema. Existe cônjuge. Ou seja, tudo é um equilíbrio. Nós precisamos viver em equilíbrio com o Senhor. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma promessa no coração. Tem algumas coisas que Deus colocou dentro de você, parece que não saem. E você pensa, não, mas não tem condição de realizar. Não tenho capacidade, não tenho dinheiro. Não estou no lugar certo para realizar isso. Mas constantemente aquilo está dentro do seu coração. Possivelmente é uma promessa que Deus colocou aí. E talvez você está gerando, mas você precisa de mais fé para gerar essa promessa. Quanto mais perto de Deus, mais nutrientes essa promessa recebe e mais ela vai se desenvolvendo. Então, relembre as promessas que Deus te deu. Talvez escreva elas no papel. Sonhos, projetos. Declare elas. Tem dias que eu acordo e falo assim, Senhor, hoje é um bom dia para esse milagre acontecer na minha vida. Senhor, eu não sei o Senhor, mas eu estou pronta para receber esse milagre hoje. Comece a declarar aquilo que você quer ver. Aquelas bênçãos que você quer tocar. Remova as distrações da sua vida. Talvez redes sociais, jogos, medos que te prendem, incredulidade. Será que Deus faz mesmo? Será que é assim mesmo? Ai, será que aquilo que a pastora está falando é bem assim mesmo? Não está bem assim mesmo, não sei. Remova. A fé é viver por aquilo que você não está vendo, mas em quem você crê. A fé é trazer à realidade algo que ainda não existe. Pela fé eu trago a realidade. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Se José tivesse ficado magoado no fundo do poço, quando os irmãos dele jogaram ele lá, ele não teria vivido a promessa que Deus tinha para ele. Talvez você está no fundo de um poço em áreas da sua vida. Se Abraão não tivesse confiado em Deus, ele não teria sido chamado o pai da fé e não teria levado o seu filho para sacrificar. O que você precisa sacrificar? Quantos homens de Deus, se Rebeca não tivesse no poço para buscar água, ela não teria sido escolhida para estar debaixo de uma linhagem real. E quantos outros? Talvez você tenha
esquecido as promessas que Deus tem feito para você. Já fez para você um dia. Talvez você olhe para você e diz, já faz tanto tempo. A promessa, ela vem no tempo certo. E o tempo de Deus é o tempo perfeito. Não olhe para onde você está hoje, mas olhe para onde Deus prometeu te levar. Não olhe para onde você está hoje. Não olhe para as condições que Deus tem, que você tem hoje. Deus pode mudar tudo. Deus pode mudar tudo. Olhe para o Senhor. A promessa de Deus, ela é certa, mas o caminho que Deus tem para você vai exigir foco, fé e paciência. Deus, Ele não se esqueceu de você. Tudo que Ele falou e prometeu para você ainda está de pé. Enquanto você confia, Ele trabalha. Enquanto você confia, Ele trabalha. Abraão esperou 25 anos para que a promessa acontecesse. José esperou 13 anos. Davi 15. Jesus esperou 30 anos para iniciar o seu ministério. Nenhum deles foi esquecido, mas todos foram preparados para cumprir o propósito. Creia que Deus está te preparando para cumprir os propósitos. Deus está te preparando para viver o sobrenatural. Mas nas condições que você está hoje, você já está pronto espiritualmente para viver algo tão grandioso. Você já está pronto espiritualmente para ser colocado sobre influências, lugares de influência. Você está pronto para não se corromper com as coisas desse mundo, se Deus te colocar lá. Você está pronto para Deus abrir as bênçãos e derramar bênçãos financeiras sobre a sua vida. Você está pronto para não se desviar? Se Deus te abençoar essa semana. Se Deus abrir aquela porta de emprego para você, você está pronto para priorizar as coisas de Deus, apesar dos teus negócios? Você está pronto para casar e conduzir a sua família nos caminhos do Senhor? Você está pronto para pegar a família que você já tem e permanecer firme na igreja e não abrir mão? Você está pronto? Eu quero orar. Enquanto eu oro aqui, eu quero que você, no seu lugar, com seus olhos fechados, você vai falando com o Senhor. Senhor, ajuda-nos a manter os nossos olhos fixos em Ti. Senhor, ajuda-nos a olhar para Ti, Senhor. Senhor, que eu não me distraia com as circunstâncias, nem me abale com o tempo da espera, Senhor, que eu não desanime enquanto eu espero. Reacende em mim, Senhor, a fé que um dia o Senhor depositou. Que as Tuas promessas, Senhor, possam me dar forças para permanecer até que todas elas se cumpram sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que as Tuas promessas, elas vão se cumprir. Eu declaro, Senhor, que eu não vou viver nem além, nem aquém daquilo que o Senhor tem para mim e para minha casa. Senhor, eu declaro que eu estou guardada por Ti. Eu declaro, Senhor, que as promessas que eu estou gerando, eu não vou abortar pela minha negligência, mas eu vou gerar e elas vão nascer. E eu vou poder ver o cumprimento de todas elas, não só sobre a minha vida, mas sobre a minha casa, sobre a minha geração, sobre a minha descendência. Eu declaro que tudo aquilo que o Senhor prometeu na Tua palavra é bênção para minha casa e eu tomo posse delas para minha vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu declaro que eu estou pronta, Senhor, de olhos abertos e o coração disposto a viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, sem me distrair e sem me perder para a direita ou para a esquerda. Pai, eu declaro que tudo aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos, eu vou ser fiel e uma boa administradora, Senhor. E assim eu declaro sobre cada um aqui nessa igreja. Pai, nós declaramos que nós não nos perderemos de Ti em meio aos tesouros desse mundo, em meio às mesas desse mundo, às rodas, às influências e tudo aquilo que Satanás tem colocado como de valor lá fora. Mas nós declaramos que o nosso maior tesouro está no céu e é para lá que nós estamos olhando, Senhor.
tudo aquilo que o Senhor gerar em nós e através de nós será para abençoar a nossa casa, a nossa família, mas principalmente o teu reino, aquelas coisas que são eternas e que não se acabam aqui. Pai, nós nos colocamos diante de Ti e Te agradecemos, porque o Senhor é fiel e justo para fazer cumprir cada promessa na nossa vida. E nós declaramos que não iremos embora dessa terra sem que todas as promessas que Tu tens para nós se cumpram sobre a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Continue com tua cabeça curvada ainda, ouvindo essa canção. Ela diz: Senhor, me ajude a manter os meus olhos fixos em Ti. Diga isso para Ele: Deus, me ajuda a me manter focado em Você. Senhor, me ajude a manter meus olhos fixos, que eu permaneça em Teu amor. Glórias a Deus. Que você permaneça firme em Deus. Que você possa sair daqui para viver esta semana cheio da presença de Deus. E não esqueça, aonde você for, a semente que você recebeu hoje, planta na vida de uma pessoa. Talvez você ache que está sofrendo tanto, está tão distraído, mas hoje você recebeu um foco. Pega esse foco e fala: ei, meu amigo, domingo lá na igreja, eu ouvi uma palavra para não se distrair. Foca na promessa que Deus te deu. Focar na promessa não quer dizer que você não tem que fazer a sua parte. Você tem que dar tudo para Deus. Falar: Deus, está aqui, Senhor. A minha vida nas tuas mãos. Te exige tudo. Te exige renúncia. Mas vai valer a pena. Tudo que você fizer para o Senhor vai valer a pena. Uma vida rendida aos pés de Jesus, focada nele, vai valer a pena. Então deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Já estou ansioso para quarta-feira nos pequenos grupos. As perguntinhas já me vieram à mente para você estar compartilhando e conversando. E convide mais pessoas para estar lá no pequeno grupo nas quartas-feiras ou domingo que vem aqui na igreja, para nos mantermos neste foco que é o Senhor Jesus. Amém? Quero convidar você a levantar suas mãos sobre a pessoa que está do teu lado. Escolhe uma aí. Escolhe uma aí. Que pastora mira para a rede aqui. Diga assim para ela, ó, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, hoje e para sempre. Diga para ela que Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua família. Que Deus abençoe o teu trabalho. Que o Senhor olhe para ti e te use como água no meio do deserto, para levar o amor dele, para brilhar a sua luz aonde você estiver. Amém? Amém. Deus te abençoe, querido. Não saia daqui sem cumprimentar pelo menos 5 pessoas. E a pastora e eu estamos aqui na frente te aguardando.